Léo é um herói feio, fracassado e esquisito, que acaba sendo traído pelos próprios humanos por ser poderoso demais. Mas tudo muda quando ele resolve se juntar ao exército demoníaco para se vingar. Só que em vez de destruição, ele acaba conquistando a rainha dos demônios e começando a rachar ela com sua grande espada de madeira. A história começa há cerca de 1 ano atrás, quando o exército demoníaco, sob o comando de sua rainha, Echidna, invadiu as terras humanas numa tentativa de dominação mundial. Para impedir que isso acontecesse, o rei convocou Léo e seus companheiros de grupo para destruir o exército inimigo. Só que os parceiros dele eram todos inúteis de marca maior. Então Léo, sendo o mais forte, decidiu solo levelar a missão inteira. Depois de rasgar os exércitos demoníacos como se fossem papel molhado, Léo teve que enfrentar a rainha Echidna, que apareceu toda equipada num traje de transformação fabricado na China, e começou a disparar canhões poderosos nele. Ela se provou uma adversária bem perigosa, mas Léo conseguiu desviar de todos os ataques. Quando ele finalmente enxergou uma abertura, saltou pro alto como um mestre do ar e cravou sua lâmina diretamente no núcleo gordo no topo dela. Isso fez o Megazord inteiro se despedaçar em 1000 pedaços. E foi aí que Léo teve um choque, porque a rainha dos demônios não era nenhum monstro como ele imaginava, era uma gostosa de cair o queixo. Depois de derrotar a rainha, Léo voltou para sua aldeia esperando que todo mundo fosse na gritar de rei. Mas em vez disso, foi recebido com medo e repulsa. Todo mundo o via como um monstro por conta do seu poder absurdo. E Léo ficou completamente chocado por ser tratado assim, justamente pelas pessoas que ele salvou. Para piorar, cartazes com o rosto dele foram espalhados por todo lado, alertando sobre o perigo que ele representava. Logo depois, protestos começaram exigindo que ele fosse expulso da aldeia. Quando o rei não aguentou mais a pressão, convocou Léo e o baniu oficialmente. Foi naquele momento que Léo percebeu que, em vez de salvar a aldeia, deveria ter ido assistir uns vídeos à toa na internet. Tomado de arrependimento e traição, Léo passou a vagar sem rumo. Até que um dia ouviu rumores de que a rainha dos demônios estava recrutando guerreiros para o seu exército. De alguma forma, Léo se convenceu de que os demônios talvez o tratassem melhor do que os humanos jamais fizeram. Então, decidiu se juntar ao exército da Lorde dos Demônios, determinado a se vingar da humanidade. No presente, Léo se disfarça com trapos imundos e, depois de dias de viagem, finalmente chega ao castelo demoníaco. Lá dentro, é tomado por flashbacks traumáticos de toda a destruição que causou. Ao entrar no salão do trono, se depara com Echidna e seus 4 generais, todos derrotados por ele na batalha anterior. Sem hesitar, Léo remove o disfarce e anuncia sua intenção de se juntar ao exército demoníaco. Echidna e seus generais ficam boquiabertos com a cara de pau do cara, e Léo vai além, mostrando um currículo recheado de stats absurdamente overpowered. Depois de se vender como o vendedor perfeito, Léo está convicto de que só um idiota recusaria um talento desses. Para sua total surpresa, Echidna manda ele se ferrar e ataca com uma explosão de fogo que queima os seus trapos imundos. Porém, diferente de Echidna, os generais ficam intrigados com a confiança de Léo. Então, mais tarde naquele dia, eles o convidam para uma discussão secreta em reunião privada. Lá atrás, o primeiro general demoníaco que Léo enfrentou era um Hulk de orçamento baixo chamado Edvard. Enquanto os dois se esbaldavam numa batalha brutal, Léo simplesmente não conseguia desferir um golpe fatal, porque Edvard era construído como um tanque, e sua pele era resistente graças à aventura extraconjugal da mãe dele com um dragão. No fim, Léo precisou recorrer ao seu poder mágico para derrotar o grandão. Depois, Léo encarou um decalque barato do Robin Hood chamado Mernis, mais um dos generais da rainha. Como Mernis é um assassino de velocidade absurda, foi o único capaz de arranhar o rosto de Léo. Só que, como aquilo não era uma batalha de velocidade, Léo simplesmente explodiu o idiota contra as pedras com uma magia explosiva poderosa. Em seguida, Léo se deparou com uma generalzinha chamada Lily, mas rapidinho percebeu que o cérebro dela não estava funcionando em plena capacidade. Então, em vez de brigar, ele simplesmente a amarrou. A última general que Léo enfrentou foi uma gata de óculos chamada Chutina. Sabendo que ela era mestra em feitiçaria, Léo usou o truque mais velho do livro. Criou uma barreira que impedia o uso de magia. Com isso, Chutina ficou sem poder lançar nenhum feitiço. E a batalha terminou com ela, fazendo birra como uma ex-namorada tóxica. Como Léo derrotou todos os 4 generais, ele ganhou o respeito deles. Por isso, eles resolvem lhe dar uma chance. No presente, Chutina pergunta por que um herói como ele quereria se juntar ao exército demoníaco. Léo então explica como foi traído e exilado pelo seu próprio povo. Entendendo a dor dele, Chutina concorda em dar a ele um período de teste de 1 mês para provar seu valor, sem o conhecimento de Echidna. Porém, ela avisa que se ele tropeçar em qualquer momento, seu saco será frito na air fryer e ele será chutado para fora como lixo. Grato pela oportunidade, Léo aceita a condição e promete ser o melhor trabalhador demoníaco que eles já viram. Antes de encerrar a reunião, Chutina ainda o avisa para sempre usar um disfarce para evitar que Echidna descubra sua presença, e Léo concorda. Com isso, todos o recebem no exército demoníaco.
E Lily fica louca de alegria por finalmente ter um Dad que vai a acalentar para dormir. Mais tarde, naquela noite, enquanto dá uma volta pelo castelo, Léo de repente recorda da guerra, lembrando como Echidna havia instruído seus soldados a não matar os humanos desnecessariamente. Isso o faz perceber que ela estava se esforçando ao máximo para evitar mortes desnecessárias, mesmo à custa do próprio exército. Confuso com as atitudes dela, Léo fica determinado a um dia perguntar por que ela escolheu proteger os humanos e por que permaneceu no reino humano apesar de odiá-los tanto. Na manhã seguinte, Léo está ansioso para começar seu primeiro dia de trabalho como membro em teste do exército demoníaco. Para receber sua primeira tarefa, ele abre magicamente o quarto de Chutina, e ao entrar, a encontra ainda dormindo de shortinho. Embora o Bro não quisesse nada mais do que farejar aquelas calcinhazinhas molhadas, ele afasta o pensamento sujo e tenta acordá-la. Quando Chutina se recusa a sair do sono profundo, Léo então altera magicamente sua voz para soar como Echidna. O truque funciona instantaneamente, e Chutina acorda em pânico. Mas quando limpa a névoa do sono dos olhos e percebe que foi enganada por Léo, ela angrily dispara lascas de gelo nele e o expulsa do quarto com raiva. A bagunça toda acorda Echidna, que corre até a janela para conferir se a Terceira Guerra Mundial começou. Mas ao ver as lascas de gelo, reconhece imediatamente a marca registrada de Chutina e assume que ela está tendo mais um dos seus muitos sonhos com o Johnny Sins. Logo depois, Léo tenta se explicar e acalmar Chutina, mas ela ainda furiosa ataca de novo com lascas de gelo, que Léo desvia com facilidade. Anos atrás, numa batalha contra a humanidade em que Léo destruiu o exército demoníaco inteiro, muitos deles recuaram para se recuperar, deixando o exército com o quadro de pessoal reduzido. Como resultado, a maioria das responsabilidades caiu nos 4 generais. E como Chutina era a única com neurônios funcionando, a maior parte da carga de trabalho foi parar nos ombros dela. Ela teve que trabalhar dia e noite para dar conta de tudo, e isso causou um impacto sério nela, e também na magia dela. No presente, depois que Chutina finalmente se acalma, Léo dá uma olhada na lista de tarefas dela. Ao notar que ela tem mais de 50 tarefas para completar num único dia, sugere delegar parte do trabalho. Mas Chutina desce o sarrafo na ideia na hora, explicando que seus colegas têm miolos de pombo e ela não pode confiar nenhum trabalho a eles. Com isso, Léo escolhe a última tarefa da lista, que envolve reabastecer o reator de mana. Como somente a criadora do reator pode reabastecê-lo, Léo explica que pretende imitar o comprimento de onda mágico dela para concluir a tarefa. Antes de sair, ele garante com toda a confiança que vai executar o serviço tão bem que ela vai deixá-lo molhar o piu-piu no oceano dela. Sim, sim, sim. Depois disso, ele se disfarça de Darth Vader para não ser reconhecido por Echidna. No caminho, encontra uma trabalhadora chamada Iris, mas a garota fica assustada com a aparência dele e sai correndo. Enquanto isso, Echidna, preocupada com o estado de Chutina, conversa sobre ela com os outros generais. Ela os instrui a ficar de olho em Chutina e reportar qualquer coisa estranha, e eles concordam. Mais tarde, naquele dia, Léo volta, e Chutina fica surpresa com a velocidade com que ele afirma ter concluído a tarefa. Ela tenta atribuir outra missão a ele, mas Léo recusa, insistindo que precisa descansar primeiro. Então ele conjura um dispositivo chamado Olho de Miragem, que funciona como uma câmera. Chocada com o aparelho, Chutina o questiona, mas Léo brinca que quer usá-lo para filmar como os melões dela ficam balançando enquanto ela trabalha. Alguns minutos se passam e Chutina pergunta se ele está pronto para pegar outra tarefa, mas o glutão, enquanto devora carne como uma hiena, diz que precisa de mais tempo relaxando. 1 hora se passa e Chutina o confronta com raiva, perguntando se ele está pronto. Quando Léo diz que não, ela tenta arrancá-lo do sofá, mas ele usa magia para deixar seu próprio peso mais pesado do que um lutador de sumô, tornando impossível levantá-lo. Frustrada com isso, Chutina o chama de desperdício inútil de espaço e então invoca seu Bankai para mandar ele para o outro mundo. Léo implora para ela parar, mas Chutina recusa e está prestes a assá-lo como um pedaço de carne quando de repente uma batida na porta o salva. Quem aparece é Iris, que traz um relatório de como ela cuidou da manutenção do reator. Ela devolve o talismã que Léo lhe deu para a tarefa e agradece pela ajuda. Confusa com tudo isso, Chutina exige saber o que diabos está acontecendo, já que ela havia assumido que era o próprio Léo quem tinha reabastecido o reator. Mas Léo pede para ela relaxar e deixar Iris terminar o relatório. Chutina concorda, então Iris pede permissão para assumir o reabastecimento dos reatores dali em diante. Quando Chutina lembra Iris de que apenas ela pode reabastecer o reator, Léo entra para esclarecer a situação. Aparentemente, quando saiu para cumprir a tarefa, ele primeiro visitou a oficina do castelo para conseguir uma pedra preciosa que encheu de mana sintonizada com o comprimento de onda de Chutina. Com essa pedra, qualquer pessoa agora pode reabastecer o reator com segurança. Então, Léo entregou a pedra para Iris e mostrou como usá-la. De volta ao presente, Iris conta a Léo que também ensinou 3 outras garotas a reabastecer o reator com a pedra preciosa. Então Léo promete fazer mais pedras. Virando-se para Chutina, Léo explica que fez tudo isso para aliviar o peso sobre os ombros dela. Ele também a avisa que todo mundo, incluindo Iris, está preocupado com ela e adoraria poder ajudá-la.
Tocada pelas palavras dele, Chutina finalmente concorda em pedir ajuda quando precisar. E isso deixa Iris super animada. Depois que Iris vai embora, Léo provoca Chutina dizendo que ele não é tão inútil quanto ela pensava, porque em apenas alguns minutos, ele ajudou a reduzir a carga de trabalho dela em 50%. Ele também a aconselha a gerenciar o exército demoníaco como um cartel de drogas, delegando as tarefas pequenas para pessoas menos qualificadas antes que ela se destrua de tanto trabalhar. Chutina então pergunta por que ele estava vadiando mais cedo e deixou todo o trabalho para Iris. E Léo explica que não estava só preguiçando, estava trabalhando duro também. Mostrando uma lista, ele explica que não estava usando o olho de miragem só para babar nos seios dela enquanto trabalhava, mas também para espiar o que ela estava fazendo e identificar as áreas em que ela precisava melhorar. Quando Chutina analisa a lista, fica chocada ao ver que Léo realmente marcou as áreas que ela precisa delegar para outras pessoas. Tocada pelo esforço dele, Chutina luta por horas para engolir o orgulho enorme que tem. Depois que finalmente o faz, ela timidamente agradece a Léo pela ajuda e pede desculpa por tê-lo julgado mal antes. Léo aceita as desculpas e se prepara para ir embora, mas Chutina o detém, e com um sorriso diz que está ansiosa para trabalhar com ele de novo. Ao ouvir isso, Léo a lembra de que pediu para se afogar no oceano cremoso dela se completasse a missão. Mas isso faz Chutina ficar envergonhada, então ela o expulsa do escritório com uma rajada de gelo. Mais tarde naquela noite, Chutina chama Léo para o seu escritório privado e explica que o castelo está com pouco estoque de comida, e Lily era para ter cuidado do carregamento. Porém, ela reclama que quando pediu um plano de missão adequado, a idiota entregou um desenho inútil no lugar. Chutina também explica que obtém a maior parte do suprimento de uma ilha chamada Largo, que é onde Lily vai. Como a ilha é habitada por um povo de dragões, ela quer que Léo acompanhe Lily e garanta que o carregamento chegue em segurança. Léo concorda, mas pede para provar da vitamina B dela como recompensa se der certo, o que deixa Chutina furiosa. Então ela o manda para o espaço. Dias depois, Léo finalmente chega à Ilha de Largo, mas logo percebe que não tem como controlar Lily, já que a pirralha só quer sair correndo por aí como uma viciada no topo do efeito de um êxtase vencido. Quando ela finalmente se acalma, Léo pergunta por que ela mandou todos os trabalhadores correr como em uma maratona. E Lily explica que queria ver quem conseguia carregar os suprimentos mais rápido. Após a primeira viagem, um dos trabalhadores sugere que se apressem, já que ainda há muito a transportar. Mas Lily, em vez disso, manda todo mundo fazer uma pausa. Logo depois, enquanto Léo relaxa embaixo de um coqueiro, ele vê Lily no topo da árvore fazendo de Tarzan. Ela então cai de repente e lhe entrega leite de coco para recuperar a energia perdida. Mesmo assim, Léo fica preocupado com o ritmo lento do trabalho, percebendo que jamais vão terminar de transportar os suprimentos pelo portal até o castelo a tempo. Ele também observa que essa missão normalmente levaria apenas 1 ou 2 dias, mas os atrasos estão se acumulando porque Lily não está distribuindo as tarefas direito. Enquanto Léo está com a cabeça a mil tentando resolver o problema, Lily o interrompe oferecendo cenouras, e quando ele recusa, ela as distribui tranquilamente para os trabalhadores Goblin feios. Justamente então, um Goblin pergunta quem é Léo, e Lily, animadíssima, o apresenta como o futuro Dad dela. Mas Léo imediatamente cobre a boca da boca suja dela e se reapresenta como Darth Vader. Mais tarde, quando o trabalho recomeça, Léo tenta assumir o controle e acelerar as coisas dando instruções. Mas os trabalhadores mandam ele enfiar os comandos no lugar que a luz do sol nunca brilha, insistindo que só obedecem às ordens de sua chefe, Lily. Frustrado, Léo se retira para sua tenda, onde reflete sobre o nível de lascado em que estão com Lily no comando. Por causa da liderança horrível de Lily, os moradores locais da ilha registraram uma reclamação contra eles e estão a um passo de perder a amizade com o povo dos dragões. Enquanto está pensando em tudo isso, Lily invade a tenda. E ao ver a cara amarrada de Léo, assume que ele está doente, e sai correndo para buscar remédio. Enquanto isso, de volta ao castelo demoníaco, Chutina está na maior angústia porque Léo e Lily ainda não voltaram. Quando Merny sugere que pode ter sido um erro terrível deixar uma tarefa tão importante nas mãos da pirralha sem juízo, Chutina a cala na hora, dizendo que acredita em Lily. Ela se lembra de como Lily uma vez reconfortou Echidna depois da guerra com Léo, quando ela estava se sentindo uma fracassada inútil, mostrando que Lily tem seus próprios pontos fortes. De volta à ilha, Léo percebe que a lógica pura não vai funcionar com Lily, então elabora um plano diferente. Mais tarde naquela tarde, enquanto Lily lhe traz remédio, ela nota que o estado dele piorou. Quando ela pergunta o que aconteceu, Léo alega que foi picado por uma cobra. Embora na realidade, ele tenha encenado tudo para forçá-la a amadurecer. Ver Léo assim faz Lily chorar copiosamente, porque ela não quer que ele morra antes de vê-la crescer e virar uma gata. De repente, ela se lembra de que há ervas medicinais no fundo da floresta ao redor da ilha. Então ela sai disparada imediatamente para colher algumas. Como as coisas estão indo de acordo com o plano dele, Léo se cura e então manda seus olhos de miragem atrás de Lily para ter cobertura ao vivo de tudo que ela faz. Dentro da floresta, Léo preparou uma série de provações estilo Hércules. Então, para Lily conseguir as ervas, ela terá que passar por elas. E Léo espera que ao fazer isso, ela aprenda o poder do trabalho em equipe.
Ao mesmo tempo, enquanto Lily corre desesperadamente pela floresta, ela de repente se transforma num enorme lobo branco conhecido como o Lobo Divino. O Lobo Divino é uma divindade protetora na aldeia de Lily, e ninguém em seu clã consegue se transformar nessa criatura, exceto ela. Logo ela chega ao primeiro desafio, que é uma pedra enorme bloqueando o caminho. Essa pedra foi magicamente anulada contra ataques físicos por Léo. Para atravessá-la, ele esperava que ela encontrasse um subordinado capaz de remover o feitiço. Mas ele fica mais do que surpreso ao assistir Lily esmurrando a pedra na força bruta, sem pensar nem por um segundo. Enquanto Lily continua a esmurrar e arranhar a pedra, ela finalmente a despedaça. E Léo fica completamente decepcionado que ela a solejou sem procurar ajuda de ninguém. Depois de correr bastante dentro da caverna, Lily tropeça no segundo desafio. Desta vez, uma parede de slimes que se replicam bloqueando o caminho. Entre os slimes, há um único slimezinho rosa, que é o núcleo. E somente encontrando um companheiro perspicaz o suficiente para eliminar o slimezinho rosa, a parede pode ser destruída. Porém, a garota lobo com o cérebro de tijolos decepciona Léo mais uma vez, pois ela mergulha direto na parede de slimes e na pura força bruta abre caminho por ela. O terceiro desafio é uma ravina enorme. E desta vez, Léo se disfarça de um músico country fracassado chamado Ei Brad para pessoalmente aconselhar Lily através da música a buscar ajuda de alguém que possa voar. Por um momento, parece que a música boba está chegando a Lily. Ela corre em direção à aldeia para buscar ajuda, e Léo solta um suspiro de alívio. Mas ele fica chocado quando de repente vê Lily entrar no rio e nadar pro outro lado. E eventualmente ela consegue atravessar. Desafio após desafio, Lily os devorou todos sozinha sem buscar ajuda. E Léo desiste de vez. No dia seguinte, Léo acorda e descobre que foi alimentado com a erva medicinal. Quando Lily o vê já recuperado, ela pula nele empolgada. Então, orgulhosa, ela lhe mostra a pintura colorida que fez de todos trabalhando em equipe para transportar as mercadorias. Surpreso, Léo pergunta se ela teve a ideia sozinha, e ela admite que se inspirou num amigo que conheceu recentemente chamado Ei Brad. Ouvindo isso, Léo finalmente compreende que a garota fera não é tão idiota quanto ele pensava. E tudo que ele deveria ter feito era simplesmente falar com ela diretamente, em vez dos desafios tolos que criou. Então ele passa a mão na cabeça dela e a elogia pelo ótimo trabalho, o que faz Lily transbordar de alegria. Logo depois, eles voltam pro castelo, e depois que Léo faz seu relatório de tudo o que aconteceu na ilha, Chutina fica satisfeita com o impacto enorme que ele teve em Lily. Mas seu tom fica sério quando ela mostra a Léo um convite da própria rainha Echidna, pedindo para ver Darth Vader. Léo fica chocado ao ouvir isso, mas Chutina explica que provavelmente é porque ele ainda não se apresentou a Echidna. Ela também confessa que pode ter comentado sobre o trabalho notável que ele vinha fazendo com Echidna, e isso faz Léo a chamar de uma gostosona bocuda por agir sem pensar. Enquanto pensa no que fazer, Léo sabe que Echidna não é rainha dos demônios só porque é absurdamente gostosa. Ela é a rainha porque é uma mestra da espada e suas habilidades mágicas rivalizariam até com o grande Merlin. Ele está preocupado que não importa o quanto tente enganá-la, ela possa ver através do disfarce. Chutina interrompe seus pensamentos apressando-o e diz para ele ligar se Echidna acabar arrancando sua máscara. Mas Léo se transforma em Darth Vader e garante que vai ficar bem. Poucos minutos depois, Léo se encontra com Echidna, e depois que ela se desculpa por chamá-lo tão de repente, o convida para almoçar com ela. Enquanto comem e bebem, Léo fica surpreso que ela ainda não tenha atravessado seu disfarce. Mas mesmo assim, ele não queria nada mais do que sair dali o mais rápido possível. De repente, Echidna exige que ele tire o capacete para que ela possa ver seu convidado. Léo tenta se esquivar com conversa, mas Echidna insiste que precisa falar de frente com seu convidado. Ela então se aproxima e arranca o capacete da cabeça dele. Por um breve momento, Léo congela de medo, já que não teve tempo suficiente para alterar a aparência do rosto. Porém, depois de examinar o rosto dele de perto, Echidna sorri porque ele parece um troll, e então se afasta dizendo que agora entende por que alguém quereria esconder uma cara tão feia quanto aquela. Léo fica surpreso que ela não o reconheceu e conclui que deve ser porque ela está tocada de beber. Enquanto Echidna continua comendo e bebendo, Léo fica maquinando o plano perfeito para escapar daquele pesadelo. De repente, percebe que o copo dela está quase vazio, então ele rapidamente se levanta e se oferece para enchê-lo. Echidna, feliz, deixa ele reabastecer o copo. E então, por horas, Léo fica ao lado dela como seu garçom não remunerado, esperando que ela finalmente fique bêbada e encerre a festa. Depois que Echidna esvazia cada garrafa como um mascote de bebedeira e finalmente parece ter chegado no limite, Léo está na iminência de explodir em dança de vitória. Mas fica gelado de horror quando Echidna declara que isso foi só o aquecimento, e começa a beber direto da garrafa como uma beberrona profissional. Enquanto isso, Chutina está pirando sem saber se Léo foi ou não pego por Echidna. Justamente aí, Lily a interrompe mostrando um dos seus desenhos perturbadores, e Chutina freneticamente tenta esconder que está preocupada com alguma coisa.
De volta ao banquete, Léo começa a pensar em outro plano, já que o primeiro foi um fracasso colossal, assim como a carreira de herói dele. Desta vez, ele começa a elogiar como a comida está deliciosa. E isso faz Echidna sorrir, satisfeita de saber que ele está aproveitando a refeição tanto quanto ela. O sorriso inocente dela pega Léo de surpresa, porque ele jamais esperava que a rainha dos demônios pudesse ser tão fofinha assim. Como de alguma forma Léo foi o responsável por preparar uma refeição tão deliciosa, a rainha Echidna elogia suas habilidades dignas do Gordon Ramsay. Léo agradece e diz que ficará feliz em usar os dedos talentosos nela também. E isso a agita toda. Com tudo que fez, Léo está confiante que Echidna vai encerrar a noite. Mas, para seu choque, Echidna, animadíssima, sugere que eles bebam e conversem a noite toda. Ao mesmo tempo, Chutina e Lily estão discutindo sobre a presença de Léo no castelo, quando de repente Iris interrompe para informar que chegou uma mensagem urgente. Depois de horas bebendo, Echidna agradece Léo por ter ajudado Chutina a aliviar a carga de trabalho e por ter cuidado de Lily. Ela admite que o propósito do jantar era demonstrar sua gratidão. Então, ela afirma que não é preconceituosa e aceitará qualquer pessoa no castelo desde que possa contribuir com a causa. Ouvindo isso, Léo pergunta por que ela não também acolheu o herói que queria se juntar a eles. Mas Echidna bate a mão com raiva na mesa e diz que preferiria aceitar um paciente psiquiátrico no exército do que aquele herói inútil. Enquanto ela explode de fúria, Léo a observa surpreso. Porque o herói de quem ela está falando mal está sentado bem na frente dela, e é exatamente quem vem facilitando a vida de todos eles. Depois de se acalmar um pouco, Echidna menciona que por causa do herói, ela falhou em adquirir a Pedra Filosofal durante a guerra. A Pedra Filosofal era dita ser um tesouro escondido na Cidade Sagrada, descoberto pela primeira vez pelo Rei Santo. A pedra tem o poder de transformar até os piores desertos em um paraíso californiano e de conceder imortalidade. Porém, Léo não acredita no rumor ridículo, já que ele usou a pedra uma vez e ela não o transformou no Superman. Enquanto Echidna continua falando sobre sua falha em adquirir a Pedra Filosofal, Léo finalmente percebe que o motivo dela iniciar a guerra não era a dominação, mas a pedra em si. Ele então pergunta o que ela planeja fazer com a pedra, e em resposta à sua pergunta, Echidna o leva até a varanda. Lá, ela lhe mostra um vasto território árido e revela que o reino demoníaco, sua casa, é exatamente como aquele deserto, sem sol nem vegetação. Ela também explica que os demônios de lá brigam pelo que resta de recursos que conseguem vasculhar. Ela diz estar cansada de ver seu povo vivendo pior do que mendigos, e que seu objetivo ao conseguir a Pedra Filosofal é livrar sua terra dos conflitos e transformá-la num paraíso. Ouvindo isso, Léo fica estarrecido ao descobrir que o motivo pelo qual ela vinha lutando contra os humanos não era ganho pessoal, mas melhorar a vida do seu povo. Ele então pergunta se ela aceitaria a pedra voluntariamente sem vítimas se os humanos a oferecessem a ela. E Echidna confirma que aceitaria, embora diga que duvida que os humanos façam isso, já que a Pedra Filosofal é a magia da capital sagrada, a cidade que sustenta toda a existência humana. Léo então aponta que ela impediu seu exército de matar humanos, e Echidna diz que se arrepende disso, explicando que fez aquilo porque não queria ser a vilã nesse anime. Ela diz que simplesmente não conseguia ficar parada assistindo os humanos perderem suas vidas. E ao ouvir isso, Léo percebe que ela é uma governante bondosa que genuinamente se importa com os humanos. Echidna então pergunta a Léo por que ele se juntou ao exército demoníaco. Se foi porque os humanos o traíram, ou simplesmente porque ele tem uma fraqueza por gatas demoníacas. Ao ouvir isso, Léo reflete sobre tudo que ele e Echidna conversaram. E tocado pela sinceridade dela, ele finalmente decide falar a verdade. Porém, justo quando está prestes a revelá-la, Chutina e Lily irrompem no quarto para informar a Echidna que Mernys e Edvard abandonaram seus postos como generais. De acordo com a carta que ambos deixaram para trás, Mernys escreve que está indo fazer uma viagem, enquanto Edvard confessa que está prestes a tirar a própria vida por ter falhado em treinar suas tropas. Todos ficam atônitos com a notícia. Léo então se oferece para ir em busca de Mernys para trazê-lo de volta, enquanto Echidna diz que vai cuidar do grandão. Porém, quando Echidna tenta se mover, ela tropeça por causa dos galões de álcool que consumiu. Então Chutina corre para ampará-la e a ajudar a se recuperar. Echidna então queima o fígado por dentro de propósito. E Léo fica impressionado com o nível de expertise alcoólica da rainha. Mais tarde naquela noite, Léo se transforma em Darth Vader e sai em busca de Mernys. No caminho, é atacado por Mernys, que não tem ideia de que é ele quem está por trás da armadura negra. Mas Léo segura o tranco contra o general demoníaco. E quando finalmente revela quem é, Mernys para o ataque. Logo depois, enquanto sentados para conversar, Léo pergunta por que ele escreveu na carta que ia fazer uma viagem quando queria apenas um tempo sozinho para relaxar. E Mernys responde que realmente queria fazer uma viagem. Porém, Léo repreende ele, apontando que um general como ele não pode simplesmente sair de férias enquanto estão em missão de reconstruir o exército. Léo então pergunta o que está acontecendo com Mernys e se ele está sofrendo de uma crise da meia-idade. Enquanto faz essas perguntas, Léo usa secretamente uma corda mágica para prender a perna de Mernys, impedindo-o de escapar de novo antes de revelar o motivo.
Quando Mernis se recusa a responder qualquer uma das perguntas, Léo afirma que não vai impedi-lo de ir embora. E se ele realmente quer sumir de todo mundo, é livre para fazer isso. Léo também diz a Mernis que não tem problema se ele quer ser um desistente inútil, porque tudo que ele precisa fazer é reportar ao castelo que não o encontrou. Porém, ele avisa Mernis que vai se arrepender de ter desistido. Movido pela preocupação dele, Mernis finalmente se abre, admitindo que está perturbado pelas entrevistas que precisa conduzir em 3 dias. Ele confessa que suas habilidades sociais são piores do que as de um rato de esgoto, e como entrevistas exigem conversa, ele é completamente desesperado quando o assunto é comunicação. Léo fica extremamente confuso que Mernis não seja de papo, porque o cara é um general. Então Mernis explica que antigamente tinha pessoas que o ajudavam. Com essa revelação, Léo então entende que como todos os trabalhadores demoníacos foram mandados de volta para o mundo demoníaco, não há ninguém disponível para ser o porta-voz de Mernis. Mernis explica que sua intenção era aprender a falar em público, viajando por lugares diferentes. Porém, já que Léo escolheu ser seu terapeuta, Mernis então exige que ele também seja seu coach de comunicação e o transforme num mestre da persuasão em apenas 3 dias. Disposto a ajudar, Léo conjura técnicas de comunicação do YouTube na forma de luzes pequenas, e então chama Mernis de idiota por tentar fugir dos problemas em vez de pedir ajuda. Irritado com o insulto, Mernis tenta escapar com raiva, mas tropeça. E é aí que percebe que foi amarrado por Léo. Algum tempo depois, no castelo, Léo, agora com o disfarce de Darth Vader, relata tudo o que aconteceu entre ele e Mernis, a rainha Echidna e as demais generais mulheres. Echidna agradece pelos seus esforços e então admite que nunca soube que seu general estava sofrendo por causa de uma crise pessoal. Ela também confessa que, embora seja a rainha, muitas vezes escuta seus generais, e sobre a questão dos humanos, a opinião pessoal de Mernis sempre chocou com a dela. Ao ouvir isso, Léo se lembra de quando derrotou Mernis, e enquanto estava no chão, Mernis exigiu que Léo o acabasse. Ou um dia garantiria que todos os humanos fossem exterminados. Essa memória faz Léo finalmente entender que o garoto de aparência inocente pode na verdade ser um maluco que odeia os humanos de verdade. Léo então pergunta sobre a situação de Edward, e Echidna revela que quando correram para o campo de treinamento, encontraram o grandão tentando fazer seppuku, esquecendo que lâminas normais não conseguem penetrar suas escamas dracônicas. Echidna também menciona que Edward não parava de se chamar de general inútil, mas quando perguntaram o que havia acontecido, ele simplesmente não abria para ninguém. Vendo que as mulheres são completamente inúteis para lidar com a situação de Edward, Léo então promete ajudar com o grandão também, assim que terminar de ser o coach de comunicação de Mernis. Algum tempo depois, naquele mesmo dia, num bar subterrâneo debaixo do castelo demoníaco, onde os cozinheiros são literalmente ratos e a garçonete responsável é uma Karen horrorosa, Léo leva Mernis para trabalhar de garçom. Mesmo que Mernis não faça a menor ideia de como servir mesas e de se vestir como uma garota vai transformá-lo em um gênio da comunicação, Léo explica ao idiota que fazer isso vai melhorar suas habilidades com as pessoas. Mernis então pergunta por que ele está vestido de mulher enquanto Léo está vestido de homem. Léo explica que é porque Mernis já parece um e-boy do TikTok. Então se vestir como um não vai fazer diferença alguma. Relutantemente, Mernis concorda com tudo que Léo diz, mas quando tenta levar comida para uma mesa, a garçonete-chefe pede que ele sorria para não espantar todos os clientes com aquela cara de macaco desidratado. Quando Mernis tenta sorrir, o sorriso de fazer doer o nariz espanta a mulher. Então ela imediatamente pede que ele volte o rosto para a configuração de fábrica. Isso faz Mernis se sentir mal por não ter talento para ser uma pessoa de fácil convivência, mas Léo aparece e o encoraja a não desistir. Ele também aconselha Mernis que a prática leva à perfeição, e aquela cafeteria bagunçada é o lugar perfeito para ganhar essa experiência. Mernis então pergunta se Léo tem alguma técnica secreta para usar. Léo então diz que o segredo é ele calar a boca e escutar. Irritado com o sarcasmo, Mernis o chuta. E Léo, enquanto se contorce de dor, explica que quis dizer que, para ser um bom comunicador, ele precisa aprender a ouvir. Ele explica ainda que, como Mernis vai entrevistar pessoas, ele precisa focar mais em escutar do que em falar. Justamente aí, alguns lobos bárbaros e grosseirões exigem ser atendidos com raiva. Mas quando Mernis vai até eles, o líder começa a olhar para o traseiro dele, achando que é uma garota. O safado vai ainda mais longe e começa a ficar de mão boba com Mernis. Então Mernis retalia retorcendo as mãos imundas dele numa chave de braço fatal. O resto da gangue então tenta se vingar, mas Mernis os nocauteia todos sem nem manchar a camisa branca. Naquele momento, todo mundo percebe que o garoto de aparência franzina é na verdade o general Mernis. Então os lobos pedem desculpa por terem mexido com ele. Mais tarde naquele dia, depois do trabalho, Léo elogia Mernis pelo ótimo desempenho no bar e pede que ele apareça no quarto dele horas depois. Quando Mernis chega, Léo sugere que façam uma entrevista simulada, com Mernis fazendo todas as perguntas e Léo prometendo responder o que ele quiser. Enquanto Mernis aceita, Léo entra em pânico com as perguntas que o garoto pode lhe fazer e se arrepende de ter sugerido a entrevista simulada. Mernis então pergunta por que ele escolheu se juntar ao exército demoníaco.
E antes que Léo possa responder, Mernis diz que não acredita na desculpa furada dele de que se juntou ao exército demoníaco para trazer ruína à humanidade. Surpreso, Léo pergunta por que ele faria tal pergunta, e Mernis explica que percebeu que Léo não precisa dos demônios se realmente quiser destruir a humanidade, porque poderia fazê-lo completamente sozinho. Sem querer dar uma resposta, Léo tenta escapar na lábia, mas Mernis insiste em saber por que ele ainda não destruiu os humanos. Mernis, com raiva, joga o carimbo de tinta nele e manda ele parar de enrolar. Com uma expressão mais séria, Mernis admite que acha estranho Léo não estar botando fogo em tudo por causa dos humanos que o traíram friamente, mesmo depois de anos trabalhando duro para protegê-los. Mernis, então, confessa que sempre quis acabar com os humanos pelo que fizeram com ele anos atrás. Mernis nasceu metade humano, metade demônio. Por causa disso, os humanos tinham pavor dele, então seus pais o venderam como escravo. Depois de ser passado de mão em mão por anos como se fosse um cigarro compartilhado, Mernis foi finalmente comprado pela guilda de assassinos, que só o via como um descartável sem valor. Porém, Mernis provou ser mais habilidoso em acabar com vidas do que o próprio John Wick. Como resultado de anos sofrendo brutalidade humana, ele decidiu então se vingar da humanidade apoiando a invasão demoníaca. Então, quando a rainha Echidna e seus exércitos atacaram a aldeia humana, Mernis foi o responsável por abrir o portão do castelo para deixá-los entrar. No entanto, depois que os demônios adentraram a aldeia, ele ficou chocado porque, em vez de a rainha chacinar os humanos, ela estava fazendo amizade com eles. Depois da guerra, a rainha Echidna então anunciou que sua intenção jamais foi matar os humanos, mas adquirir a Pedra Filosofal. Isso deixa Mernis completamente confuso, e ele se pergunta por que os demônios não estavam matando os humanos como ele havia imaginado, e por que eles faziam isso. Mais tarde naquele dia, Mernis encontra a rainha Echidna e pede para se juntar ao exército demoníaco com pretextos falsos. A rainha Echidna aceita. Então, naquela noite, enquanto os demônios festejavam com os humanos, Mernis ficou pasmo que pessoas que deveriam ser inimigas estivessem comemorando juntas como se fossem os melhores amigos. Ao ver a descrença no rosto de Mernis, Shutina explica que fazer uma festa era parte da estratégia da rainha para motivar seus subordinados. Justamente então, Edvard interrompe dizendo que, antes de se juntar ao exército demoníaco, acreditava que a missão deles era destruir toda a humanidade. Ao ouvir isso, Mernis está prestes a dizer que se juntou pelo mesmo motivo. Mas Edvard o interrompe, explicando que não teria se juntado se essa fosse a missão deles. Ele esclarece que, embora existam humanos horríveis, também existem os bondosos, então nem todos merecem morrer. Quando Shutina então pergunta a Mernis por que ele havia se juntado, ele não conseguiu admitir que foi porque pensou que estariam massacrando humanos. Então, simplesmente se foi embora. Anos depois, Mernis se tornou um dos generais demoníacos, mesmo sem estar satisfeito por não ter conseguido cumprir sua missão. Isso o deixou deprimido por anos, até que finalmente batalhou contra Léo e perdeu. Sentindo-se um fracasso, implorou que Léo o mandasse para os seus ancestrais, ou um dia exterminaria toda a humanidade. Mas Léo se recusou a acabar com ele, e, em vez disso, o aconselhou a sair um pouco e parar de ser um sádico perturbado. Antes de ir embora, Léo também o aconselhou a viajar pelo mundo e correr atrás de umas gatas latinas. E suas palavras tocaram Mernis profundamente. De volta ao presente, Mernis aponta que Léo não é como ele, que carrega ódio pelos humanos. E então pergunta com raiva o que é o objetivo final de Léo. Vendo o quanto Mernis está sobrecarregado, Léo então decide contar tudo sobre sua vida para ele. Muito tempo atrás, antes mesmo de a magia existir, o mundo estava no auge de sua civilização industrial. O Elon Musk estava ocupado mandando foguetes para Marte, e redes de alta velocidade conectavam todo mundo na Terra. Tudo era na maioria pacífico. Até que um dia uma cratera enorme se abriu no meio de uma rua. E de dentro dessa cratera, todo tipo de monstro aterrorizante começou a emergir. Eram demônios que, como Echidna, estavam fartos do mundo demoníaco sombrio e precisavam ver coisas belas. Enquanto alguns demônios eram pacíficos, outros eram violentos. Então os humanos mobilizaram todas as armas da Terra para lutar contra eles, mas infelizmente suas armas eram inúteis contra os demônios. Então todos os líderes do mundo se reuniram numa cúpula G em busca de uma solução. Depois da reunião, decidiram criar cientificamente 12 armas absurdamente poderosas, na forma de humanos que pudessem rivalizar com o poder dos demônios. Ao longo dos anos, esses 12 heróis da humanidade batalharam contra os demônios, até que apenas um restou. E esse um era Léo. Por séculos, Léo viveu lutando pelos humanos, enquanto assistia ao mundo industrial que conhecia desmoronar numa existência primitiva por causa da guerra contra os demônios. Mesmo com tudo isso, Léo continuou lutando. E ao longo dos anos, tornou-se forte demais para morrer em batalha. Tudo que ele sempre conheceu foi proteger a humanidade. Então, quando os humanos recentemente o empurraram para escanteio, Léo conta a Mernis que não ficou chateado. Em vez disso, diz estar mais do que feliz, porque agora pode ver o mundo e curtir a vida como um ninguém inútil. Léo também revela que já havia lutado contra o antigo rei dos demônios, o rei Steina,
que também era o pai da rainha Equidna. Chocado ao ouvir isso, Mernis o lembra de que, segundo a lenda, o rei Steina foi exterminado por um velho e poderoso sábio. Mas Léo revela que ele é esse sábio, e Mernis fica sem acreditar que Léo é mais velho do que seus próprios ancestrais. Léo também conta a Mernis que, embora Equidna e seus grandes generais sejam um bando de malucos, também são pessoas boas. E é por isso que vai ajudá-los a conseguir a pedra filosofal que tanto desejam. Exausto do excesso de informação, Mernis desaba no sofá frustrado e reclama que é lento demais para entender qualquer coisa. Então Léo pede desculpa por ter contado a história patética da vida dele, mas Mernis insiste em saber por que revelou tudo. Léo explica que não conseguiu se controlar e abriu o jogo porque Mernis é um ótimo ouvinte, o que é uma habilidade de comunicação muito crucial. Então Léo passa a mão na cabeça dele e garante que ele vai arrasar na entrevista com certeza. Mas Mernis fica envergonhado e pede para Léo não tocá-lo. No dia seguinte, numa mina subterrânea, alguns trabalhadores demoníacos, enquanto escavam entre as ruínas, esbarram acidentalmente em uma mão robótica gigante saindo da parede. Enquanto isso, no castelo, uma garota chamada Julieta, a filha de Edvard, reclama a Léo que o estado do pai não estava melhorando. Para acalmá-la, Léo sugere que tomem um chá e pede que ela explique a situação, e Julieta aceita. Aparentemente, o desejo intenso de Edvard de tirar a própria vida começou no dia em que decidiu treinar seus soldados, ordenando que eles abatessem uma fera feroz. Porém, ele ficou decepcionado quando os soldados inúteis não conseguiram derrotar a fera. Então ele os repreendeu a todos por lutarem como princesas de animação. Depois de repreendê-los, Edvard se sentiu culpado por ser o líder de covardes medrosos. Então, o grandão anunciou que ia expiar seu erro encerrando sua própria vida. Depois de ouvir o motivo de Edvard querer se matar, Léo acha que só um completo idiota com o cérebro desligado poderia pensar em algo tão ridículo. Quando ele pergunta a Julieta por que Edvard escolheu treinar seus homens com uma fera tão perigosa, ela explica que o pai espera que todos sejam tão fortes quanto ele. Ela também acrescenta que quando seu pai cabeça de músculo viu que os homens não conseguiam derrotar a fera, ele concluiu que eles simplesmente não estavam se esforçando o suficiente. Ouvindo isso, Léo finalmente entende que o motivo de tudo isso é que Edvard é um bruto de cérebro vazio que estupidamente espera que todos sejam naturalmente fortes e talentosos como ele. Ele também percebe que na maioria das vezes é muito difícil para um bom guerreiro ser um bom professor. Léo reconhece que Edvard é um trabalhador de verdade e acredita que é por isso que o grandão acha que tudo deveria ser resultado de puro esforço. Julieta então abre o coração dizendo que, embora o pai às vezes possa ser um cabeça dura de verdade, ela o respeita e sempre quis ser como ele. Porém, ela menciona que por causa da natureza teimosa dele e dos treinos no nível de um marineiro, a maioria das tropas está desmaiando de exaustão. Quando ela pergunta o que pode ser feito pela condição do pai, Léo a assegura que vai resolver a situação. Enquanto isso, Mernis conta tudo para Chutina e Lily sobre como Léo é uma arma viva criada pelos humanos para derrotar os demônios. Ela também conta que Léo mentiu ao dizer que entrou pro exército demoníaco para destruir a humanidade. Quando Chutina pergunta então o motivo real de Léo ter se juntado ao exército demoníaco, Mernis responde que não faz a menor ideia. Porém, conta que Léo prometeu ajudá-los a conseguir a pedra filosofal. Então, Chutina sugere que fiquem de olho em Léo e reportem qualquer atividade suspeita a Equidna. E todos concordam. Enquanto isso, no quarto, Léo está andando de um lado pro outro preocupado com como pode ajudar Edvard, quando de repente tropeça num dos desenhos de Lily. E isso lhe dá uma ideia do que fazer. Justamente então, uma voz o informa que a rainha está exigindo sua presença. Mais tarde, Léo chega ao salão do trono com seu disfarce de sempre, onde Equidna revela que Edvard desistiu de ser líder do exército e se rebaixou a soldado comum para treinar com os recrutas de baixo escalão. Isso só complica as coisas para todo mundo. Então a rainha pergunta a Léo o que pode ser feito. Porém, ela rapidamente percebe que a única coisa em que é boa neste momento é cruzar as coxas suculentas no trono. Então diz que vai encontrar uma solução sozinha. Mas para aumentar as chances de conquistar as reais bochechas dela, Léo pede que Equidna continue sendo linda enquanto ele resolve o problema com o grandão. E Equidna imediatamente concorda em deixar nas mãos dele. Quando Léo está prestes a ir embora, Equidna o detém e diz que gostaria de discutir um assunto importante com ele assim que a situação de Edvard for resolvida. E Léo concorda em conversar depois. Algum tempo depois, naquele mesmo dia, Lily mostra a Léo e Julieta o transformador que descobriu na caverna. Reconhecendo o que é a máquina, Léo explica que se trata de um artefato da Era das Máquinas, 10 vezes mais poderoso do que qualquer fera, construído especificamente para combater demônios. Ele também diz que vão usar a máquina para resolver o problema de Edvard. Enquanto isso, no campo de treinamento, Edvard anuncia às suas tropas que vai deixar o posto de líder e se tornar um soldado comum. Os soldados entram em desespero, questionando se ele perdeu o juízo, mas Edvard explica que Julieta assumirá o papel de líder dali em diante. Naquele momento, Léo aparece usando magia de furtividade, pronto para dar a Edvard uma lição poderosa. De repente, o transformador aparece no campo de treinamento. E vendo o quanto seus homens estão apavorados, Edvard decide ser o líder deles pela última vez.
Ele então ordena que ataquem, mas quando tentam golpear a máquina, percebem que suas armas eram tão inúteis quanto os rostos horrorosos deles. Justamente então, a máquina para... E isso deixa Léo confuso, pois percebe que pode ter perdido o controle dela. De repente, a máquina ataca com um raio laser poderoso, mas Léo rapidamente desvia o ataque para o espaço sideral. Assustados com o misterioso ataque, os soldados fracos saem correndo pela vida antes de virar lanche. Mas Edward segura sua posição, pronto para abater a máquina sozinho. Com a máquina agora fora do seu controle, Léo está preocupado com a segurança de Edward. Mas enquanto tenta pensar no que fazer, Edward parte em direção à máquina sem se importar com a própria vida. A máquina ataca com uma lâmina de neon, e Edward quase é mandado para o outro mundo. Enquanto o grandão está confuso por quase ter morrido, Léo o avisa que uma única fatia da lâmina da máquina vai rasgar suas escamas dracônicas como papel molhado. Léo então o aconselha com firmeza a seguir suas ordens se quiser ver mais um amanhecer. Edward concorda, então Léo o ensina tudo o que ele precisa saber para derrotar a máquina de guerra. Seguindo as ordens de Léo, Edward consegue cortar uma das mãos espada da máquina, e com a ajuda de Julieta, eles finalmente conseguem derrotá-la. Quando a poeira baixa, Edward agradece a Léo e Julieta pela ajuda, mas de repente, a máquina emite um sinal de guerra para as 3 outras máquinas escondidas no fundo da caverna. Por sorte, Echidna e os outros generais chegam à caverna bem a tempo de batalhar as máquinas. Mas Echidna manda todo mundo deixar as máquinas com ela para que possa farmar uns pontos de aura. Eles obedecem, e depois que saem, ela aproveita o tempo para churrasquear as máquinas até virarem sucata de metal. Enquanto isso, de volta ao campo de treinamento, Léo humilha Edward por ser um inútil fraco apesar de parecer o The Rock. É para dar ao grandão uma dose do seu próprio remédio. Então Léo não economiza e o chama de incompetente que não conseguiu nem destruir uma máquina. Em vez de ficar com raiva, Edward percebe que fez exatamente a mesma coisa com seus soldados quando não conseguiram abater a fera. Tomado de remorso, Edward finalmente entende que ninguém consegue lutar contra um inimigo que não conhece. Então ele pede desculpa aos seus soldados por ter sido um idiota insensível. Na manhã seguinte, Chutina foi até o quarto de Léo para informá-lo de que Echidna planeja promovê-lo a um cargo de liderança mais tarde naquele dia. Ela também diz que ela e Mernis conversaram sobre ele e então pergunta se ele está mentindo sobre o motivo de ter entrado pro exército demoníaco. Mas em vez de dar uma resposta direta, Léo simplesmente a assegura que vai revelar todos os segredos que vinha escondendo na reunião com a rainha. Sem querer pressionar mais, Chutina o avisa para não revelar sua identidade até que ela dê o sinal. Ela também explica que a rainha pode não perdoar a traição. E então diz que vai lhe dar um sinal quando for a hora certa de fazer a grande revelação. Quando está prestes a sair, ela de repente nota o livro estranho na mão de Léo e rapidamente o reconhece como um livro sobre um demônio chamado Onyx, que tentou unificar o mundo. Só de pensar em unificar o mundo, Chutina pergunta a Léo se ele acha que algum dia conseguirão ter a Pedra Filosofal. Léo diz que não vai ser fácil, mas a assegura que com a ajuda dele, acredita que conseguirão. Chutina agradece e enquanto sai, Léo fita o livro. E memórias de muitos anos atrás invadem sua mente. Naquela época, durante a acirrada guerra contra os demônios, Léo encontrou um demônio anãozinho feio chamado Eibrad, que era igualzinho à sua namorada, e que simplesmente não parava de tagarelar. Para silenciá-lo, Léo vai acabar com ele. Mas para quando Eibrad diz que ele e seus irmãos não têm nenhuma má vontade contra os humanos. O demônio anão explica que a presença deles no mundo humano foi resultado de um experimento conduzido pelo então Rei dos Demônios, que abriu um grande portal espiritual conectando o reino demoníaco ao mundo humano. O pequeno flashback também revela que quando o portal se abriu, ele e outros demônios decidiram explorar o mundo humano porque ouviram rumores de que havia gatas incríveis vivendo por aqui. Enquanto fala, Eibrad é cauteloso, pois acredita que apenas conversando pode manter o herói ocupado e também salvar sua própria vida. Continuando sua história, ele explica que quando finalmente chegaram ao mundo humano, perceberam que os rumores eram verdade. Então decidiram ficar em vez de voltar para o mundo demoníaco, onde a única atividade era se engasgar de prazer. Eibrad também menciona que seu objetivo é se dar bem com os humanos porque já estava de saco cheio do mundo demoníaco e suas brigas intermináveis. Quando Léo pergunta se a única atividade prazerosa que tem no mundo demoníaco é brigar, Eibrad explica que Steina, o rei dos demônios, é um psicopata cuja resposta para tudo é violência. Quando Eibrad percebe que Léo está ficando realmente entediado com a conversa, começa a implorar pela própria vida para não acabar na ponta da lâmina do herói. Porém, Léo simplesmente o manda dar uma caminhada com ele. Eibrad corre imediatamente atrás dele, e enquanto passeavam pelas ruínas destruídas da cidade, Léo pergunta a Eibrad por que Steina abriu o grande portal espiritual. Eibrad explica que no começo, a intenção deles nunca foi invadir o mundo humano, mas buscar comida, já que a comida no mundo demoníaco era escassa. Para resolver o problema da escassez de alimentos, Steina abriu o portal que supostamente levaria a uma ilha desabitada no mundo humano. Porém, quando seguiram pelo portal, ele os levou para o meio de uma rua movimentada. E foi isso que iniciou a batalha entre humanos e monstros. Sem querer fazer parte do derramamento de sangue, alguns deles tentaram deixar o mundo humano,
mas descobriram que o portal havia sido fechado. Como os únicos demônios capazes de fechar o portal eram os de alto escalão ou o próprio Steina, Ebrad suspeita que o plano era deixar os demônios presos no mundo humano. Ele também suspeita que alguns demônios que atuavam como espiões devem ter se infiltrado pelo portal antes que fechasse para reportar a Steina e pedir que ele tomasse conta do mundo humano. O anãozinho feio também revela que outro motivo pelo qual muitos demônios queriam deixar o mundo demoníaco era porque os demônios de alto escalão tratavam os de baixo escalão como eles pior do que escovas de vaso sanitário. Depois de falar sobre si mesmo e seu mundo, Ebrad pergunta a Léo sobre ele. Léo então explica como foi projetado pelos humanos para ser a máquina definitiva de surra em demônios. Ao ouvir isso, Ebrad percebe que está cozido, então pede que Léo já o acabe logo. Porém, em vez de decapitar a cabeça feia de Ebrad, Léo insiste em levá-lo ao pelotão de contenção mais próximo. Ebrad fica chocado com a recusa de Léo em acabar com sua vida, e isso o faz perceber que Léo não era como os outros humanos. De alguma forma, isso cria um vínculo de amizade entre eles. E enquanto caminham em direção ao pelotão de contenção mais próximo, Ebrad não resiste ao impulso de pedir o nome de Léo. Léo fica surpreso que o diabinho baixinho esteja interessado em seu nome, e isso também derrete seu coração, já que ninguém jamais havia pedido o nome dele antes. Depois de se apresentar, Léo conta a Ebrad sua história de vida e como seu único propósito na vida é defender a humanidade contra ataques externos. Ebrad acha a existência dele patética, já que seu único motivo de existir é lutar pelos humanos. Então pergunta a Léo o que ele faria com aquela vida triste depois que a guerra acabasse, e Léo responde que só pode ficar em espera até que uma nova ameaça à humanidade apareça. Tomado de uma profunda preocupação, Ebrad então dá uma aula a Léo sobre como aquela vida não faz sentido algum. Ebrad diz que ele está arriscando a vida para conquistar a paz para os humanos, e quando isso for alcançado, ele não terá lugar algum onde pertencer. Léo argumenta que está bem com isso, já que a paz é o resultado desejável. Mas Ebrad com raiva manda ele usar o seu cérebro estúpido por 1 minuto. Ebrad então explica a Léo como a vida será solitária para ele depois da guerra, já que é imortal e terá que viver uma vida sem propósito. Ouvindo isso, as células cerebrais de Léo disparam e ele finalmente entende que sem nenhuma causa de guerra, não terá lugar no mundo. Logo depois, eles finalmente chegam à zona de contenção e Ebrad é recolhido pelo pelotão para ser exterminado. Porém, antes de ser levado, Ebrad jura encontrar um jeito para que sua raça e os humanos convivam em harmonia. Ele também aconselha firmemente Léo a tentar viver a vida nos seus próprios termos, e não apenas da forma como é forçado a viver. Enquanto é arrastado como uma ex-namorada tóxica que se recusa a ir embora, Ebrad também aconselha Léo a aproveitar o momento em que os humanos não precisarem mais que ele os proteja, para largar essa estúpida vocação de herói e viver uma vida mais plena. De volta ao presente, Léo caminha para o Salão do Trono para encontrar Echidna. Mas agora ele entende completamente tudo o que Ebrad, seu pequeno e sábio amigo, lhe disse anos atrás. Ao entrar no Salão do Trono, Léo está determinado a revelar sua verdadeira identidade a Echidna e também contar a todos o motivo pelo qual decidiu entrar para o exército demoníaco. Porém, algumas horas antes disso, Echidna havia escrito um decreto reinstituindo Léo como o 5º grande general de seu exército e mandou assinar. Fazer isso a deixou muito feliz, e embora Léo pudesse ser um novato, ela sentia que ele era o homem certo para a função. Ela também acreditava que com Léo ao seu lado, sua busca pela Pedra Filosofal poderia finalmente chegar ao fim. De volta ao presente, antes que Léo possa revelar sua identidade à rainha, uma elfa gostosa irrompe na sala para reportar que o recente portal espiritual está se fechando. Enquanto todos correm para verificar o portal, descobrem que ele está fechando porque está com pouco combustível de cristais raros que o mantém aberto. Léo e Chutina imediatamente tentam aplicar magia no portal, e por enquanto conseguem mantê-lo aberto. No entanto, a magia vai durar apenas 7 dias. Então Echidna sugere que façam algo a respeito. Quando Lily pergunta o que vai acontecer se o portal eventualmente fechar, Echidna responde que significa que jamais poderão voltar para o mundo demoníaco. Ela também explica que não tem ideia de quanto tempo levaria para outro portal abrir, e pode levar séculos, durante os quais o mundo demoníaco continuará num estado de miséria absoluta. Assustada com essa realidade, Echidna anuncia que precisam decidir um plano nos próximos 7 dias. Chutina então intervém, dizendo que neste momento eles têm apenas 2 escolhas. Na primeira, diz que terão que voltar para o mundo demoníaco antes que o portal feche. Porém, como a maioria dos membros do exército não é demônia, isso significaria que terão que dissolver o exército. Lily se opõe veementemente à ideia, insistindo que não pode perder seus amigos. Então Mernis pergunta qual é a segunda opção. Chutina então revela que a segunda opção seria mobilizar o exército e atacar os humanos para adquirir a Pedra Filosofal. Mas Echidna descarta a ideia na hora, explicando que o estado atual do exército demoníaco não suporta mais uma guerra. Além disso, ela aponta que os humanos ainda têm seu maior aliado, o poderoso herói Léo, que é completamente imbatível. Ela lembra a todos que enfrentar o herói é mais ou menos uma sentença de morte. Então, obter a Pedra Filosofal agora é um sonho impossível.
Sem outra saída, a rainha Equidna, tomada de emoção, declara que sua decisão será dissolver o exército e voltar para o mundo demoníaco. Todos ficam chocados com a decisão, e quando Lily tenta soltar o verbo e revelar que Leo é o Darth Vader, Chutina imediatamente lhe cobre a boca para impedi-la de revelar a verdade. Quando Equidna não consegue mais segurar as lágrimas, ela se vira para a janela para chorar em silêncio. E lá, ela agradece a todos por terem servido a ela todos esses anos. Mas naquele momento, Leo finalmente tira a máscara, e todos na mesa, exceto Equidna, ficam chocados ao ver o que ele fez. Enquanto está parado atrás de Equidna, Leo lhe diz que a Pedra Filosofal não é nenhum dispositivo mágico todo-poderoso capaz de transformar um deserto árido numa Beverly Hills. Ele explica que a Pedra Filosofal é na verdade um motor avançado da era industrial, que produz energia ilimitada. Leo então informa que existem 2 pedras filosofais no mundo humano, e como ela só precisa de uma, está pronto para ajudá-la a consegui-la. Logo depois de dizer isso, Leo pede que Equidna se vire e olhe para ele. Quando ela o faz, ele abandona o disfarce de armadura e volta às suas roupas de mendigo. Ele então pede desculpas por tê-la enganado como um idiota durante todo esse tempo, e explica que o motivo pelo qual entrou pro exército demoníaco foi para descobrir se ela realmente merecia a Pedra Filosofal. Porém, depois da conversa deles durante o jantar alguns dias antes, Leo disse que ficou convicto de que ela era digna. Ouvindo isso, Equidna perde a cabeça ao descobrir que o Giga Chad Darth Vader, por quem estava babando, era na verdade o herói de senso de moda horrível que ela odiava mais do que o diabo. Tomada de uma raiva incontrolável, ela solta um inferno de chamas em Leo e manda ele morrer 2 vezes. Mais tarde naquele dia, Leo então guia Equidna e seus generais por uma montanha congelada para mostrar onde a Pedra Filosofal está. Mas Equidna ainda está furiosa por ter sido enganada por tanto tempo, e tudo que consegue pensar é destruir o rosto feio de Leo com seu inferno de chamas. Não importa quantas vezes Leo se desculpe por tê-la enganado, ela se recusa a ouvir. Então, os outros generais intervêm elogiando o quanto Leo foi de grande serventia para eles. Frustrada por ouvir eles cantarem os louvores de Leo como cheerleaders, Equidna finalmente concorda em perdoar a traição de Leo, mas jura castrar ele se ele falhar em mostrar onde está a segunda Pedra Filosofal. Ela então pergunta se ele tem certeza de que há uma segunda pedra, e Leo confirma, embora avise que ela é protegida por um guardião extremamente poderoso. Ao longo do caminho, Leo avisa Equidna que conseguir a pedra vai custar suor, sangue e lágrimas. Mas ouvir isso a irrita, então ela explode prometendo que pode suportar qualquer coisa que se coloque entre ela e a pedra. Enquanto continuam a jornada, Equidna pergunta a Leo por que ele sabe tanto sobre a civilização mecânica. Leo então conta a ela que vive há mais de 3.000 anos. Essa revelação choca Equidna, fazendo-a questionar se ele realmente é humano ou parte dos vampiros originais. Leo então explica como foi criado num laboratório como uma bioarma, junto com outros 5. Ele também conta que consegue copiar qualquer habilidade usada contra ele, e é por isso que continua ficando mais forte. Percebendo o nível de poder de Leo, Equidna finalmente entende que em nenhum universo ela teria conseguido derrotar Leo em sua busca pela pedra. Leo então abre o coração sobre a maldição de proteger a humanidade e como vem lutando por paz há milhares de anos. E mesmo quando a paz finalmente chegou, desejou mais guerra para se manter ativo. Equidna o chama de idiota por ter vivido dessa forma, e Leo admite que às vezes sente que é ele mesmo quem está segurando a humanidade. Alguns minutos depois, eles finalmente chegam ao local onde Leo afirmou que a Pedra Filosofal está. Porém, enquanto todos esperam que algum guardião aterrorizante salte de algum lugar, Leo revela que ele é o guardião. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas ele explica que sempre esteve de posse da Pedra Filosofal, e que a pedra é o seu coração. Ele diz que a pedra é o motor que o alimenta como o Homem de Ferro, e então exige que o acabem rasgando seu coração se realmente querem a pedra. Quando todos hesitam incrédulos, Leo decide jogar de vilão e ameaça exterminar toda a humanidade se não o pararem. Chutina tenta fazê-lo entrar em razão, mas Leo saca a lâmina e ameaça cravar nela se ela se aproximar 1 centímetro. Leo então lembra Equidna que ela havia prometido suportar sangue, suor e lágrimas para conseguir a pedra. E então diz que é hora de provar isso. Ao ouvir isso, todos congelam de choque. E quando Equidna tenta dizer alguma coisa, Leo a ataca mais rápido do que seus olhos conseguem perceber. Enquanto ela se defende do ataque, pergunta se ele perdeu o juízo, mas Leo a ignora e a derruba no chão sem piedade. Leo então explica que se não consegue salvar o mundo, perde sua identidade. Então se a humanidade não precisa dele, ele vai fazer de tudo para que precisem. Logo depois de dizer isso, ele solta uma gargalhada de coringa, e todos ficam incrédulos de ver ele agindo como um lunático. Enquanto Leo continua destruindo Equidna, Edward a defende e tenta fazer Leo entrar em razão. Tanto Edward quanto Chutina tentam lembrar Leo que todos são amigos e não deveriam estar brigando, mas Leo tenta esfaquear Edward com raiva. Por sorte, Chutina o prende com um feitiço de contenção, mas Leo ainda consegue escapar e manda Edward voando com um chute. Depois que tudo falha, Chutina tenta usar seus ativos de distração em massa para acalmar Leo.
Mas Léo não está no clima para se render agora, então a ataca com uma espada flamejante. Porém, Edvard se interpõe e é perfurado no lugar dela. Vendo Edvard ferido, Chutina finalmente percebe que Léo não está brincando e realmente quer que todos morram. Justamente então, Léo cruza espadas com Echidna, enquanto desabafa sua frustração pelo fato de nem poder morrer, mas precisar continuar protegendo e defendendo a humanidade. Ele diz que está confuso sobre se deve odiar os humanos que o criaram ou os demônios que os forçaram a isso. Quando Léo conjura milhões de espadas flamejantes do firmamento dos céus, declara que sejam demônios ou humanos, todos devem morrer. Então faz chover espadas. Mas Echidna e seus generais conseguem sobreviver ao ataque aterrorizante, invocando um escudo impenetrável. Vendo o poder de Léo, Echidna começa a pensar no que fazer. E finalmente conclui que a única coisa que pode fazer é usar o poderoso feitiço ancestral. Porém, usar o feitiço ancestral é um jogo de apostas, já que Echidna não tem ideia se vai funcionar. Lily então tenta falar com Léo, prometendo dar ouvido a tudo que o está fazendo agir daquele jeito, assim como ele lhe deu ouvido. Por um breve momento, parece que Lily finalmente conseguiu penetrar o crânio grosso de Léo. Mas de repente, Léo a esfaqueia friamente com uma espada flamejante, deixando todos em estado de choque. Enraivecida com isso, Echidna parte em direção a Léo, enquanto Chutina desencadeia adagas de relâmpago nele. Mas nosso cara simplesmente absorve todos os ataques como se não fossem nada, surpreendendo todos eles. Vendo a brutalidade de Léo, Edvard também decide abraçar a brutalidade. Então, pela primeira vez em muito tempo, ele libera o sangue de dragão interior para enfrentar Léo. Enquanto o grandão ataca com sua poderosa lâmina, Léo para o ataque com apenas uma mão e então o congela como o Sub-Zero. Depois disso, Léo o assa com fogo ardente, e Echidna fica surpresa ao ver que Léo é capaz de lançar feitiços de elementos opostos ao mesmo tempo. Depois de torturar Edvard com as chamas, Léo o arremessa de encontro à montanha de gelo. Desesperada para colocar Léo no chão, Echidna e Chutina atacam com toda a força que tem. Mas Léo é poderoso demais para elas e não sofre nenhum arranhão com todos os ataques delas. É aí que Echidna se lembra de que Léo uma vez lhe disse que possuía a habilidade de copiar as habilidades dos oponentes e melhorá-las infinitamente. Ela percebe que se ele fica mais forte com cada inimigo que enfrenta, então Léo pode ser simplesmente impossível de derrotar. Justamente então, Mernis finalmente decide entrar na luta depois de ficar de molho por horas. Usando sua técnica de assassino veloz, Mernis consegue arranhar o pescoço de Léo, mas desta vez, Léo rivaliza com sua velocidade e o congela em estátua de gelo. Depois de se transformar em sua besta divina, Lily também ataca Léo, ainda que seja a última coisa que quer fazer. Ela implora que ele pare de fazer o papel do vilão, mas Léo a eletrocuta, deixando-a gravemente ferida. Percebendo como é impossível derrotar Léo num combate individual, Echidna decide usar o feitiço ancestral. Então instrui Chutina a lhe comprar tempo para carregar. O feitiço ancestral é um feitiço transmitido de geração em geração pelos reis demônios. E mesmo sendo mais uma aposta, Echidna decide tentá-lo. Então, enquanto Léo enfrenta Chutina, Echidna finalmente ativa a expansão de domínio e dispara o feitiço de aprisionamento do herói em Léo. Naquele momento, a mente de Léo deriva para o começo de tudo, quando foi criado e recebeu a missão de proteger a humanidade. No início, ele estava bem em defender os humanos contra os demônios, porque a guerra naquela época atendia às suas necessidades. As pessoas precisavam do que ele tinha a oferecer, e Léo não poupou esforços no dever de derrotar os inimigos e trazer a paz mundial. Então os humanos o celebravam com alegria como um herói. Mas quando a paz se estendeu por tempo demais, Léo percebeu que não tinha mais razão para existir. Quando a guerra eclodiu novamente, ele finalmente encontrou um motivo para lutar. Então saltou feliz para a ação para defender os humanos. Depois, quando os demônios invadiram o mundo humano, sentiu a dopamina de combater. E isso o fez feliz ao saber que podia ser o herói de novo salvando a humanidade. Com o tempo, 100 anos se passaram, depois 1000, e Léo viajou o mundo buscando batalhas e lutando sem parar. Com cada inimigo que enfrentava, ganhava novas habilidades. E de repente, ninguém era mais páreo para ele, já que havia se tornado uma bioarma mortal imparável. Então, anos depois, o mundo experimentou mais uma vez a paz. E enquanto comprava pão, uma mulher comenta que esperava que a paz durasse. Mas ouvir isso deixou Léo infeliz, e ele respondeu com uma expressão vazia no rosto, o que o fez temer que estava lentamente se tornando um sádico. Foi naquele momento que ele percebeu que havia dentro de si uma parte que queria que o mundo estivesse sempre em perigo para que ele fosse necessário. Léo quase enlouqueceu, pois dia após dia estava sempre desejando que o mundo vivenciasse mais caos. Foi quando de repente foi tomado por uma ideia. Em vez de desejar o caos, poderia ser o arquiteto do caos. Nas profundezas do laboratório onde as bioarmas foram criadas, Léo se lembrou de que havia nelas um recurso que as impedia de causar dano ao mundo. Então ele o desativa, dando a si mesmo a capacidade de criar a crise perfeita no mundo. Porém não conseguiu se forçar a trazer destruição ao mundo, pois ainda queria ser um herói. Anos depois, um guarda anunciou que um portal se abriu e demônios estavam emergindo por ele.
Léo prometeu lidar com a situação, mas travou internamente ao desempenhar o papel de herói, já que inicialmente havia querido destruir o mundo. Depois de enterrar seus demônios internos, Léo batalhou contra os demônios. E foi naquele mesmo momento que viu a rainha Echidna pela primeira vez. Ficou imediatamente encantado com o rosto deslumbrante dela. Mas o que mais o encantou foi o fato de que ela ordenou a seus exércitos demoníacos que não massacrassem civis inocentes. Mais tarde, naquela noite, Léo capturou um dos demônios. E depois de interrogá-lo, descobriu que o motivo pelo qual a rainha Echidna invadiu o mundo humano não era para causar problemas, mas para tornar o mundo demoníaco um lugar melhor. Léo também acabou interrogando mais demônios. E também descobriu que a rainha Echidna era uma governante muito bondosa com o seu povo. Com todas as informações que reuniu sobre Echidna, Léo finalmente percebeu que ela poderia verdadeiramente ser a ponte entre os reinos humano e demoníaco. Então tomou a decisão de conhecê-la melhor. Mas primeiro, derrotou todos os seus generais e também batalhou contra ela. Depois de enfrentá-la pessoalmente, Léo então decidiu se infiltrar em seu exército para descobrir se ela era a pessoa certa para quem confiar seu coração. De volta ao presente, Léo sorri e agradece a Echidna por finalmente acabar com ele. Mas isso a faz questionar se era isso que Léo havia desejado o tempo todo. A força do feitiço contém Léo e faz com que grite de dor, enquanto Echidna sangra pelo nariz enquanto luta para mantê-lo preso. Porém, ela está determinada a manter o poder de Léo contido por 6 segundos, que é o tempo necessário para finalmente acabar com sua vida. Enquanto Léo perde todas as habilidades que reuniu ao longo de 3.000 anos, ele finalmente percebe que sua hora chegou. Enquanto luta para se segurar, Echidna se lembra de todo o tempo que passou com Léo e sente a solidão da existência dele. Quando os 6 segundos se esgotam, Echidna ordena a seus generais feridos, que já estão de volta aos pés, que concluam o ataque. Sem a menor hesitação, Edvard parte contra Léo e desfere uma estocada, enquanto Mernis o apunhala com suas adagas. E ao mesmo tempo, Lili e Chutina desferem o golpe final. Léo agradece a todos por encerrar seu sofrimento, e enquanto desaba no chão, Echidna grita de fúria. De repente, Léo abre os olhos e percebe que ainda está vivo. Mas saber que perdeu uma batalha pela primeira vez o faz sorrir. Enquanto Echidna e seus generais se aproximam, ela pergunta se ele se divertiu fazendo o papel de vilão. E Léo admite que se divertiu, explicando que sempre quis ser o vilão. Echidna então o repreende por ser um idiota completo e colocar a vida de todos em risco. Mas Léo diz que fez aquilo para que ela pudesse finalmente ter a pedra filosofal que sempre desejou. Porém, ele explica que usou uma substituição de emergência para cortar a energia da pedra, o que significa que eles têm apenas 300 segundos para retirar a pedra antes que ela se reative. Léo então pede que tirem logo a pedra e encerrem sua vida, mas Lili chora amargamente e se recusa com veemência a deixar qualquer um fazer isso. Echidna nota Léo observando Lili chorar copiosamente com compaixão nos olhos, e isso a faz perceber que Léo jamais teve a intenção de acabar com nenhum deles ou destruir o mundo. Virando-se para Echidna, Léo pede que ela se apresse antes que os 300 segundos se esgotem. Enquanto todos pensam que Echidna está prestes a tirar a pedra no desespero, ela dá um tapa em Léo e então pisa em cima do ferimento dele. Ela diz que mudou de ideia e então retuerce ainda mais seus machucados com as pernas, como pagamento por querer encerrar a própria vida. Ela então diz que em vez de acabar com ele, tem uma ideia melhor. E essa ideia é contratá-lo oficialmente como embaixador entre os demônios e os humanos, já que ele tem mais de 3.000 anos de experiência. Léo implora que ela se apresse e retire a pedra. Mas quando percebe que Echidna não tem a menor intenção de fazê-lo, ele se vira para Edvard e pede que o grandão o faça. Mas Edvard ri, o chama de palhaço e diz que apoia Echidna. Irritado com a persistência de todos em não deixá-lo morrer, Lili repreende Léo com raiva por querer deixá-la e começa a chorar rios de novo, dizendo que não quer que ele vire uma memória. Ficando sem tempo, Léo se vira para Mernis, sabendo que ele é um assassino que não hesitaria em acabar com alguém. Mas Mernis o chuta várias vezes e manda ele pular de um penhasco se está tão desesperado para morrer. Quando Léo então pede a Chutina que lhe faça a honra de mandá-lo para o outro mundo, Chutina bate no rosto dele com seu cetro e exige saber por que ele realmente quer se acabar. Léo finalmente confessa que é porque foi construído para proteger a humanidade e é uma maldição da qual não consegue fugir. Ele também conta que tentou desativar o recurso, mas simplesmente não conseguiu. Ouvindo isso, todos exigem que ele tente desativar de novo. E vendo a seriedade no rosto de todos, Léo concorda. Ele então mergulha em seu subconsciente, mas enquanto tenta desativar o recurso destinado a proteger a humanidade, incontáveis vozes começam a ecoar em sua cabeça. Porém, depois de conseguir controlar as vozes, ele experimenta um silêncio total, o que o faz questionar se realmente o desativou. Enquanto os segundos diminuem, o ferimento dele se fecha. Então Echidna pede que ele pare de ser herói e o convida a se juntar a eles. Léo concorda, e isso deixa Lili eufórica, que o abraça enquanto Echidna sorri. No dia seguinte, Léo volta ao castelo demoníaco e fica feliz de finalmente estar onde sempre quis estar.
Logo encontra o restante da turma completamente destruída depois de beber e festejar a noite toda pelo seu retorno. Mas Echidna, sendo uma torneira de álcool, ainda está muito acordada e pergunta se ele se arrepende de ter perdido sua única chance de morrer e se libertar do fardo. Léo simplesmente responde que seu objetivo agora é ajudá-la a encontrar um jeito de a humanidade e o povo demoníaco coexistirem. Ele também admite que não se arrepende de nada e que está mais do que feliz de trabalhar para uma rainha tão bondosa quanto ela. Suas palavras doces agitam os sentimentos de Echidna e ela admite que gosta disso. Então ela segura suas mãos dizendo que não quer nada mais do que trabalhar com ele. E Léo diz que é uma honra. Justamente então, vários demônios irrompem anunciando que há caos no castelo que precisa ser atendido. Então os generais acordam da sua soneca para cumprir seus deveres. Ao mesmo tempo, Echidna brinca que eles têm uma montanha de trabalho para resolver e então pede que Léo arregace as mangas, já que a missão dele é ajudá-la. Léo concorda, prometendo dar o seu melhor, e então a manda sentar e tomar um chá enquanto ele cuida de tudo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.